coisa para acrescentar, presidente. Apenas dizer que tudo aquilo que foi dito aqui está devidamente registrado, tudo que foi apresentado está arquivado, e tudo isso será, por mim, considerado e pela equipe que está me ajudando na construção desse trabalho nessa linha de chegada. O que me resta é agradecer a Vossa Excelência, a senadora Aníbal Diniz, agradecer ao professor Bede, agradecer ao nosso sempre deputado José Carlos Machado, nosso vice-prefeito de Aracaju, agradecer a doutora Cassandra Maroni, que me permita, já chega dando um show de bola, mostrando determinação, boa vontade, disposição para o diálogo, para a interlocução. É exatamente isso. A natureza, enfim, das nossas ações são diferentes, mas são complementares. A ação do Executivo, a ação do Legislativo. Entenda a minha consideração como alguém que acha que o poder local precisa ter mais responsabilidade, os problemas e os desafios relacionados à ocupação do solo urbano passa por uma transferência de tarefa, mas também de responsabilidade. Eu estou um pouco mais seguro com isso hoje, porque nós temos Ministério Público, nós temos organizações não governamentais, nós temos uma sociedade mais mobilizada. O fato objetivo é que, historicamente, nós temos muitas distorções, é preciso reconhecer isso no nível local, no nível estadual, mas eu acho que o nível de cidadania do Brasil, o nível de engajamento da população, das nossas instituições que eu homenageio aqui, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, são olhos muito vigilantes na defesa e na preservação dos mais elevados direitos da sociedade brasileira. Eu acho que chegou o momento de nós, assim, termos um pouco menos de preocupação ou um pouco menos de preconceito em achar que aqui de Brasília, não as senhoras e os senhores do Executivo, mas nós teremos capacidade aqui no Congresso de resolver os enormes problemas do Brasil, porque são heterogêneos, são complexos, a realidade do Amazonas é um, do Maranhão é outro, do Rio Grande do Sul é outro e assim por diante. Eu acho que nós precisamos avançar na distribuição dessas responsabilidades para os estados e para os municípios. Eu entendo que nós precisamos cuidar do patrimônio da União, mas estamos cuidando bem? Temos estrutura, temos perna, temos orçamento. Os recursos que a Secretaria da União arrecada ficam na Secretaria da União para que ela possa reinvestir nos seus recursos humanos e nos seus recursos materiais, para que as demarcações possam ser feitas com mais tempo, com menos tempo, com mais velocidade, com mais qualidade. Então, nós temos, assim, um desafio grande nessa área, né? Então, eu acho que nós precisamos refletir. Eu acho que essas propostas que a doutora Cassandra apresentou aqui são propostas interessantes. Doutora Cassandra, queria reconhecer. Muitas delas são consequência das inúmeras reuniões que nós fizemos com a doutora Eva, com a doutora Paula, em algum momento com a ministra Miriam. Tem 1 ano e meio, 2 anos aí de debate até essa proposta ser apresentada, mas essa é uma proposta que, na prática, ela desonera, ela é uma proposta de desoneração. Nós continuamos e vamos continuar com enormes desafios, enormes, no patrimônio da União. E aí eu quero entender a União, tudo bem como a Constituição define, mas a União através dos seus entes federados, que não concorrem, que se complementam e que podem se prevalecer das suas estruturas locais para se complementarem à atividade da Secretaria do Patrimônio da União. Longe de mim deixar de reconhecer a importância da Secretaria do Patrimônio da União, não é isso. Mas é que eu estou cada dia mais convencido que nós precisamos descentralizar este país. Dar responsabilidade, cobrar responsabilidade e acreditar na capacidade da sociedade, das nossas instituições, de cobrarem e de exercerem um controle social sobre essas responsabilidades. De modo que eu agradeço muito a Vossa Senhoria, também muito simpática. Parabéns. Não é? Agradecer ao doutor Carlos Mazocco, procurador da República, seguramente
alguém que tem se dedicado a esse tema ao longo de uma trajetória e tem feito um trabalho extraordinário na Procuradoria da República do Espírito Santo. De igual forma, o doutor Sebastião Constantino Dadalto, que aqui fala pelos empreendedores. E é preciso que a gente faça um discernimento. Tem empreendedores e tem empreendedores. Nem todo empreendedor é capitalista selvagem, não tem preocupação, nem sensibilidade, nem responsabilidade com o coletivo. Há os que não têm, é verdade. A Câmara Brasileira da Indústria tem tido sensibilidade para com esses temas, tem comprometimento com isso, e acho que a visão dos empreendedores é importante para que a gente possa, nesse ambiente de enfrentamento e de debate, continuar avançando e virar, quem sabe, essa página com os avanços que a senhora apresentou aqui, que eu reconheço que são bons e importantes, mas quero ousar mais, quero ir adiante. E é para esse ir adiante que, além do nosso parecer, que nós queremos conversar com o Poder Executivo, quero continuar mantendo com a senhora, com Vossa Senhoria e com a ministra Miriam, toda interlocução na construção de um objetivo comum. Agradeço muito a todas as senhoras e senhores, agradeço firmemente ao nosso senador Aníbal Diniz pela paciência, pela tolerância em permitir que nós pudéssemos chegar até às 5 horas com esse debate aqui. Muito obrigado, Sua Excelência. Obrigado, senador Ricardo Ferraz. Eu concedo agora a palavra à senadora Ana Rita. Inicialmente, eu quero cumprimentar toda a mesa, o doutor Obed, o senhor José Carlos, a senhora Cassandra, que está aqui representando o Ministério do Planejamento como secretário de Patrimônio da União, o senhor Carlos Fernando e também o senhor Constantino Dadalto, que é capixaba lá do nosso estado, assim como o procurador da República. Capixaba de Castelo, hein? E de Castelo ainda, da minha região. É um prazer recebê-los aqui. E esse tema trazido aqui hoje, nesta audiência pública, promovida e solicitada pelo senador Ricardo Ferraz, é de alta relevância para nós capixabas. Mas não é um problema só do Espírito Santo. Nós sabemos que essa questão dos terrenos de marinha, alguns outros estados, como Santa Catarina e me parece que Pernambuco, são estados onde essa questão ela é muito forte, mas particularmente o Espírito Santo, porque ele tem todo um litoral, né, imenso, então esse assunto ele tem um peso muito grande. E eu quero aqui também, eu acho que assim como o senador Ricardo, que tem esta preocupação, nós tivemos a possibilidade, já em 2011, eu quero fazer um pouco esse resgate, porque eu acho fundamental, porque acho que é preciso realmente ter agilidade no andamento desse processo, mas quando nós chegamos aqui em 2011, esse assunto nos preocupou e também tivemos a possibilidade de fazer algumas reuniões na Secretaria de Patrimônio da União, na época ainda da doutora Alexandra, depois com a doutora Paula, com a ministra Miriam Belchior, e tivemos a possibilidade também de conversar com alguns técnicos, como era o caso do Paulo, e tivemos reuniões no Estado onde nós já discutíamos o seguinte: existia uma proposta que já estava tramitando nesta casa e que ela foi retirada de pauta porque havia um consenso, se construiu um consenso entre os senadores da época, e que o governo ficou, a partir desse consenso, construiu uma proposta e encaminhar novamente para o Congresso Nacional. Quando nós chegamos aqui, a nossa intenção era oferecer uma contribuição a esse debate, nos propomos apresentar, inclusive, um projeto, mas que esse projeto estivesse em sintonia e articulado com o governo a partir deste histórico que já existia aqui no Congresso Nacional. Chegamos à conclusão de que a proposta apresentada não poderia ser uma iniciativa do Legislativo, deveria ser uma iniciativa do Executivo. Porque se fosse uma iniciativa do Legislativo, poderia ter algumas questões de inconstitucionalidade, pelo fato de que tinha questões ali que não era possível
ser proposta pelo Legislativo no primeiro momento. Então, esse debate aconteceu naquele período. E é importante também ressaltar que nós aprendemos muito com esse debate. E uma coisa que realmente fica claro para nós é que uma propriedade da União é uma propriedade, de fato, de todos os brasileiros, e que a União tem uma responsabilidade sobre esse fato. E após isso, né, nós fizemos todo esse debate e percebemos, de fato, a preocupação da Secretaria do Patrimônio da União, que a secretária hoje traz esta preocupação de trabalhar esse tema do ponto de vista da justiça social, né? Dentro de um conceito moderno, de um conceito mais atualizado e adequado à realidade de hoje. E, na verdade, a legislação existente, ela é uma legislação que não contempla mais a nossa realidade. Nós precisamos realmente adequar essa legislação à nossa realidade de hoje. E quando nós olhamos, por exemplo, a realidade do Espírito Santo, enfrentamos uma série de dificuldades. Por exemplo, eu trabalhei na Prefeitura de Vitória num programa que, entre outras ações, incluía regularização fundiária de áreas de interesse social para a construção de moradia popular. E uma das dificuldades de fazer a regularização fundiária de determinadas áreas é que parte destas áreas são áreas da União. Então, tem todo um procedimento de repasse, né, dessas áreas para o governo estadual, para o governo municipal, para que pudesse fazer, de fato, os empreendimentos de interesse social. Então, uma boa parte dessas áreas que são patrimônio da União, elas estão completamente urbanizadas em áreas, inclusive, de famílias de poder aquisitivo muito pequeno. Uma boa parte de famílias que ganham até um salário mínimo, até 2 salários mínimos. Esta é uma realidade particularmente de Vitória, da ilha de Vitória, porque é uma região que é uma ilha, né, todo o seu entorno existem moradias. Por outro lado, nós vimos também que a região litorânea, né, onde tem as praias, ao longo da história, essa região foi sendo aterrada. E hoje existem grandes empreendimentos, como é o Shopping Vitória, por exemplo, como é o caso, por exemplo, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Então, são regiões que foram aterradas ao longo dos anos e que precisa ser resolvido. Estão em áreas de terreno de marinha. Eu tenho um entendimento, na minha opinião, que é preciso resolver essa questão, mas também entendo que não podemos extinguir terrenos de marinha e acabar com todos eles. Acho que não podemos fazer isso, porque é muito ruim, porque nós deixaremos determinadas áreas do Estado vulneráveis para novas ocupações e que essas ocupações poderão ser, com certeza, irregulares, trazendo novos problemas para o Estado, para a União e para a própria população. Pelo que eu sei, doutora Cassandra, a proposta de projeto que hoje está na Casa Civil, que lamentavelmente está lá há muito tempo, ela redefine esses terrenos, além de definir, conforme a senhora já levantou aqui, outras questões, que isenta devedores, que isso é muito bom. Por exemplo, numa área onde moram famílias que ganham até um salário mínimo, é muito justo que isente essas famílias para que elas possam regularizar o seu pequeno terreno, que muitas vezes é um terreno que cabe apenas à sua casa, né? Que ela precisa regularizar para que ela quer inclusive contribuir com o IPTU. As famílias fazem questão de contribuir com o IPTU, mas se a sua casa não está regularizada, ela fica impedida inclusive de exercer esses outros direitos e deveres. Por outro lado, também não dá para isentar determinados empreendimentos que estão em áreas de terrenos de marinha, mas que são empreendimentos grandes, de pessoas que têm muitas posses. Aí eu não acho justo também, não. Acho que tem que fazer justiça social,
né? Grandes empresas, grandes imobiliárias, grandes empreendimentos, ali não é justo que a União isente, não. Acho que tem que ter uma política específica para esses grandes detentores, entre aspas, dessas propriedades, que são terrenos da União, que são patrimônio da União. Então, eu entendo que a proposta que foi construída, e que me parece que lá atrás, na gestão anterior, na legislatura anterior, já teria havido um certo consenso entre os parlamentares, que depois, com certeza, foi aperfeiçoada e qualificada pelo governo, ela contempla essas questões, né? E a senhora também disse, né, de diminuir a taxa de inscrição de quem ganha 5% até 2%, diminui a multa pelo não pagamento. Então, tem uma série de medidas que eu acho que vai beneficiar a todos, fazendo justiça social, sem que alguns sejam beneficiados sem necessidade, altamente beneficiados, vamos dizer assim, e aqueles que merecem realmente ter o apoio do Estado para poder regularizar o seu terreno possam ser contemplados. Então, a minha fala, senhora secretária, vai nessa linha. Acho que eu não sei como é que nós vamos tratar, o senador Ricardo saiu, mas tem essa PEC tramitando aqui no Senado e tem a proposta no governo para ser encaminhada para cá. Eu acho que nós ficamos com uma duplicidade, e o que está valendo é esta que está aqui, porque oficialmente ela já está tramitando na casa, mas eu particularmente, tomei a iniciativa de aguardar o que vinha do governo federal, para que nós pudéssemos ter aqui um projeto de lei que tivesse amplo apoio por parte da sociedade, por parte dos parlamentares e por parte do governo. Então, eu acho que nós ficamos agora com um problema para ser resolvido, não é? Essa é a minha opinião, o senador Ricardo saiu, mas esse é um debate que nós vamos precisar de fazer. Eu imagino que essa é uma audiência pública altamente importante. Acredito que eu acho que nós vamos ter que fazer novos momentos de debates para que nós possamos, inclusive, aprofundar não só esta PEC que está aqui, mas também saber se o governo vai ou não encaminhar o que está previsto para ser encaminhado, né? Então, fica aí o meu questionamento, o meu pedido e a minha preocupação diante disso. Acho que é muito importante que nós possamos chegar a um bom termo para que todos possam sair ganhando desse processo. E eu digo que eu falo aqui em nome dos capixabas. Esse tema é um tema altamente importante para o Estado do Espírito Santo, em particular para a população que mora nos municípios da região metropolitana e nos municípios litorâneos do nosso Estado. Então, coloco isso como uma preocupação e, ao mesmo tempo, faço aqui esse pedido. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Ana Rita. Na realidade, esse assunto é um assunto que interessa a todo o Brasil, porque em todos os estados tem pessoas ocupando áreas pertencentes à União e que passam por necessidade de regularização, e certamente essa audiência pública tem uma contribuição muito importante no sentido de orientar tanto a relatoria da matéria quanto a concepção de novas proposições legislativas que venham a contribuir para resolver ou dar uma saída para esse problema posto. O senador Ricardo Ferraço, que é o relator da matéria, teve que se ausentar, mas deixou bem claro a qualidade das contribuições trazidas ao longo desta audiência pública. Então, eu gostaria, antes de declarar encerrada essa sessão, passar a palavra para as considerações finais, aí, de maneira bem objetiva, ao vice-prefeito José Carlos Machado. Presidente, é para agradecer e não deixar de fazer uma referência ao que eu vi, né? Porque eu participei de várias reuniões. Minha cara senadora, eu fui testemunha daquele acordo
da tentativa de oculto que ocorreu antes de 2010. Era uma comissão, Senado e Câmara, presidida pelo senador Romero Jucá, e eu quero frisar que, de forma muito ativa, participavam senadores da bancada do Espírito Santo. O Renato Casagrande, que hoje é governador, e o senador Camata, não é? E evoluímos quase que para um entendimento. Isso 2009 e 2010. O que está sendo elaborado no planejamento de hoje é fruto daquele trabalho. Você vê, nós chegamos quase que ao entendimento em 2009 e já se passaram quase 4 anos. Então a senhora cobra muito bem, o governo precisa se decidir o que é que quer. Porque o parecer do relator pode ser votado a qualquer momento, não é? Embora ele tenha dito, temos que continuar o diálogo, viu, minha cara secretária? O diálogo é fundamental e pela primeira vez, depois de várias reuniões com técnicos e secretários da Secretaria de Patrimônio da União, eu vi a Secretaria admitir avanços. Porque nesse relacionamento entre ocupante, alforeiro e SPU, o único avanço que ocorreu foi iniciativa dessa casa, quando se incluiu numa medida provisória a isenção de pagamento de foros e taxas para quem ganha até 5 salários mínimos. Vai, portanto, um conselho à Vossa Senhoria. Divulga mais isso. Porque quando eu fiz a referência, que a mulher chegou lá, e por que estão me cobrando? Cobram, né? Aí a pessoa tem que se habilitar, tem que dizer, olha, eu não ganho 5, isso tem que ser mais divulgado. Quem ganha até 5 salários está isento do foro, do pagamento do foro, da taxa de laudêmio. Agora, temos que reconhecer que a SPU divulga isso pouco e mal. E, por fim, não é, louvar a sua fala, quando a senhora, de forma muito clara e precisa, embora transpareça que a preocupação da Secretaria é só de arrecadar, não é isso. Nós temos preocupações na área social, palavra de Vossa Senhoria, temos preocupação na área do meio ambiente, temos preocupações na área urbanística, e eu sou testemunha de que a minha Aracaju, em 1977, através de um decreto de doação, assinado pelo presidente da época, Ernesto Gásio, ele transferiu do domínio da União para o município de Aracaju uma área de quase 6 milhões de metros quadrados. E nessa área se permitiu construir hoje um dos bairros mais modernos do município de Aracaju, que cumpre uma função urbanística, uma função do meio ambiente, mas cumpre, sobretudo, uma função no aspecto social. Então fica, portanto, não é um conselho, mas é um apelo. É para que esse entendimento entre Congresso e a Secretaria, Ministério do Planejamento, ele se aprofunde, se acelere e nós tenhamos conclusões no menor espaço de tempo. Muito obrigado. Obrigado, vice-prefeito José Carlos. E agora vamos ouvir as considerações finais do senhor Sebastião Constantino. Muito obrigado, senador. Senadora Ana Rita, eu não havia cumprimentado a senhora, boa tarde. A minha conclusão é simples e objetiva, como de início. Precisamos avançar. Conforme propôs a senadora Ana Rita, o governo precisa se posicionar relativamente quanto aquele projeto está na Casa Civil, e o senador Ricardo precisa de convergir numa proposta que resulte de forma objetiva, rápida e palatável a solução desse problema que aflige milhares de brasileiros. Obrigado, presidente. Senhor Carlos Fernando Mazocco, procurador da República. Não, senhor presidente, também gostaria de cumprimentar a senadora capixaba, Ana Rita. Agradeço o convite do Senado para debater esse assunto e, como relatei previamente, a gente se depara com várias dificuldades no manejo desse instituto. É importante a proteção do patrimônio público, mas também, de outro lado, é importante o respeito ao direito do cidadão, a segurança jurídica e todas as outras questões que permeiam as razões desse debate. Realmente é um avanço as propostas do Poder Executivo, né, que estão na Casa Civil, mas fica o temor de ficarem só em propostas, porque em torno de 5 anos atrás eu recebi também um anteprojeto, uma minuta de anteprojeto do Executivo, com aperfeiçoamento no Instituto, só que também não foi adiante.
e de ano em ano se passam décadas e nós continuamos com o problema que a linha pré-mar é de 1831, nós estamos em 2013 e o problema permanece. A gente espera que possa ter uma solução para evitar as inúmeras demandas judiciais que ocorrem e oneram os cofres públicos. Agradeço o convite e estou à disposição tanto do Senado Federal quanto do Poder Executivo Federal para discutir ou colaborar com algo que seja possível. Senhor Odébio Pereira, suas considerações. Muito obrigado, senador. Como eu já citei anteriormente, eu fiquei muito satisfeito quando, há 1 ano e meio, compareci a convite da secretária do Patrimônio da União para fazer uma palestra como essa que eu mostrei aqui. Aqui foi um tanto quanto corrida, não deu para assimilar bem, mas lá tivemos uma manhã inteira e depois uma tarde inteira para debater sobre este assunto. Então, fiquei muito satisfeito em ver o quanto a Secretaria do Patrimônio da União vem avançando nessa abertura para resolver essas questões. Secretaria do Patrimônio da União não é só terreno de marinha, tem uma quantidade muito grande de responsabilidade sobre tudo que é patrimônio da União. Terreno de marinha é apenas uma pequena fatia, mas fico muito satisfeito em ver que a Secretaria do Patrimônio da União está aberta a essas propostas de solução dos problemas. E aqui apenas para fazer um comentário a respeito de tudo que a doutora Cassandra falou, naturalmente, pelo lado dela, ela tinha mais era que falar mesmo, era de arrecadação, e falou, e as aplicações desses tributos arrecadados. Mas aqui eu faço apenas uma questão para a reflexão de todos. Para que essa tributação arrecadada seja legítima, para que ela tenha legitimidade, é necessário que os terrenos de marinha fique devidamente provado que são legítimos. Ou, se eles não existem mais, como fazer cobrança de terrenos que não existem mais? Só isso. Muito obrigado. Doutora Cassandra. Professor Obed, seguramente muitas linhas estão afogadas. Eu mesma vi uma se afogando rapidamente em Pirambu, em Sergipe. É um processo erosivo, deixar o ser humano pequenininho, você vê acontecer. Então, essa linha, em poucas horas, 1,5 km de erosão, realmente impressionante. Então, nós estamos com muitas linhas afogadas, outras aterradas e por aí afora. Mas acho que nós estamos empreendendo um esforço bastante grande, como eu disse, de trazer o melhor do conhecimento científico e tecnológico para que a regalia do povo brasileiro seja feita à altura do povo brasileiro que merece. Senadora Ana Rita, eu gostaria, em primeiro lugar, de corrigir uma deselegância da minha parte, mas alertada pela minha eficiente equipe, eficiente equipe, que me relatou aqui, por esses mecanismos, o papel importantíssimo que Vossa Excelência teve quando da elaboração para que isso virasse, de fato, um projeto e que ganhasse algumas pernas e andasse um pouco mais. Portanto, chegou a hora de ser convocada a cumprir esse papel de novo. Eu tenho a impressão de que a presidenta da República, uma ministra, chefe da Casa Civil, compartilha dessa angústia que virou quase que uma unanimidade aqui, que esse projeto vem a aliviar, de certa forma, diminuir um pouco essas discrepâncias. Portanto, queria ressaltar um papel importante que a senadora tem, um Estado que realmente é um dos símbolos, particularmente a capital, né? De como fica difícil visualizar essa linha, que é o caso das linhas aterradas, mas creio que desenvolvendo essa proposta de faixa de segurança, a partir da qual pode-se fazer a remissão do foro e alienar a área, nós contemplaremos o seu Estado de uma forma muito importante, mas temos que fazer isso com mãos seguras pelo conhecimento técnico e tecnológico, e respeitando a urbanização e a fragilidade do ambiente em determinados locais. Combinar isso vai ser
a arte, a ciência e olhar. Eu queria sugerir até essa comissão que trouxesse os outros olhares, como eu falei, o Exército, a Marinha tem outro ponto de vista, nós somos apenas ponto de vista patrimonial, o meio ambiente tem outro, enfim, para compor, porque ficaria uma situação muito complicada se essa PEC voltasse a andar enquanto não entra o projeto e a gente possa primeiro resolver esse alívio tributário, aí trabalhar na ideia da linha de segurança, que, no meu entendimento, é uma regulamentação da Constituição, que é o que me parece correto fazer nesse momento. Não sei se eu estou errado, a gente quer debater com vocês exaustivamente. Então, gostaríamos de fazer esse debate com Vossa Excelência, que me pareceu bastante ponderada e conhecedora da matéria, o que é raro no Brasil hoje em dia. Eu agradecer ao presidente, senador Aníbal, presidente dessa audiência, vice-presidente da CCJ, pela disciplina e por permitir democraticamente que o debate fluísse, e agradecer, acima de tudo, o convite que nos foi feito, a oportunidade de externarmos os pontos de vista que estamos construindo coletivamente com 27 superintendentes e com uma equipe técnica extremamente preparada que eu encontrei na SPU, que me surpreendeu positivamente, altíssimo nível. Obrigada, presidente. Obrigado. Obrigado a todos os nossos convidados. Senador, me permite só um minuto. Só um segundo. Não, eu quero aqui fazer não só um agradecimento, mas também parabenizar a doutora Cassandra, porque eu não a conhecia, né? Estou sabendo aqui agora que ela está na secretaria apenas há um mês e que faz uma belíssima apresentação. Então, dizer que nós confiamos na Secretaria de Patrimônio da União, sabemos da capacidade técnica do conjunto de profissionais que lá tem, sabemos do esforço que vocês estão fazendo e fizeram ao longo desses últimos anos e acreditamos muito que a coisa possa caminhar de fato a partir da Casa Civil. Então, parabenizá-la e agradecê-la pela presença aqui hoje. Muito obrigada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.